Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Eu tive um sonho que não é um sonho de você estar descansando, mas é um sonho da revelação de Deus. E Deus mandava eu repartir esse manto com a igreja. Esse manto é de Deus. E eu falava, Senhor, e Ele mandava, reparta o manto, divida o manto. Eu quero dizer, meu irmão, esse manto está chegando na tua vida, na tua família, no teu casamento. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Não pense que daqui em diante, o que vai acontecer até a volta de Jesus não vai ser mole. Todas as forças contrárias se levantarão contra a palavra de Deus, para esfriar a tua fé, para danificar o seu casamento, para atingir a tua moral, o teu caráter, para atingir a tua vida. Nós estamos recebendo de Deus, irmãos, mas Deus tem falado aos nossos corações que vai ser um tempo de trevas. Mas a Bíblia diz que o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Salmo capítulo 27. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor é a tua luz, a tua força. Traga essa existência. Traga mesmo, urgente. Traga urgente. Nós estamos vivendo num tempo onde não podemos jamais sair do raio da graça, do poder do Espírito Santo. Você e sua família, todos nós, estamos debaixo da autoridade, da graça do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje eu quero pregar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Uma das coisas que tem mexido com a igreja nesses dias é justamente a mensagem dos últimos dias. Nós necessitamos, carecemos permanecer na graça de Jesus, porque o que está por vir sobre a face da terra será um caos tão tremendo, tão forte, que as pessoas não suportarão. Serão dias tão terríveis, mas graças a Deus, para quem crê e permanece firme na palavra, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que o Senhor voltará para aqueles que o esperam, que o aguardam. Fique firme, meu irmão, fique firme, porque na verdade nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé. Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Você achou? Diga amém. E havendo um cordeiro aberto, um dos 7 selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi o 2º animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o 3º selo, ouvi o 3º animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com
espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Quero que você feche os seus olhos. Vamos orar. Pedir ao pastor Júlio para fazer essa oração. Vamos levantar uma oração antes de pregarmos a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, agora adiante, Senhor Deus, de tudo aquilo que fomos induzidos a ler nesta hora, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, fazer entender, Senhor Deus, o Teu querer em nós, fazer entender, Senhor Deus, tudo aquilo que está escrito tem que se cumprir em nossas vidas. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa tomar cada membro dessa igreja, Senhor Deus, para que não venha, Senhor Deus, se dispersar, para que eles venham, Senhor Deus, tão somente mergulhar, Senhor Deus, neste momento na Tua palavra, Senhor Deus, e compreender tudo aquilo que Tu queres falar através do Teu servo, o reverendo Roberto Barnabé, nesta noite, Senhor. Senhor Deus, toma os nossos corações em Tuas mãos, Senhor Deus, e possamos tão somente obedecer a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, um dia morar contigo lá na glória, Senhor. E todas as coisas vão passar, Senhor Deus, mas nunca a Tua palavra passará sobre as nossas vidas, que não venha se cumprir tudo aquilo que o Senhor escreveu para cada um de nós, Senhor. Toma, Senhor Deus, os nossos corações em Tuas mãos. Não permita, Senhor Deus, que o inimigo venha nos tirar a atenção, Pai amado, Pai querido, de tudo aquilo que vai ser ministrado aos nossos corações nesta noite, para que possamos, Senhor Deus, a cada minuto, Senhor, engrandecer o Teu nome através das nossas vidas. É que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, me abençoe nessa hora. Me abençoe mesmo. Diga para ele, não converse comigo. Glória a Deus. Amados, o livro do Apocalipse é considerado o livro da revelação das últimas coisas. Em outra tradução diz que é o descortinar de Deus para a revelação das coisas que acontecerão. E nós estamos entrando num tempo onde se convergem as profecias bíblicas com todas as mudanças, quer sejam climáticas, quer sejam da personalidade humana, da sociedade, com um conjunto de acontecimentos tecnológicos. Nós sentimos que a Bíblia tem se cumprido por cada ponto, por cada profecia. Mateus 24:35 diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Nós estamos vivendo nesse tempo onde a palavra de Deus, ou ela é aceita, ou ela é rejeitada. Não tem meio termo. A ação repulsiva aconteceu com a igreja de Laodiceia. Não é quente e nem fria. Isso porque ela tinha as águas quentes que vinham dos montes. E eles tinham um arqueoduto que traziam as águas, elas saíam quentes, mas pela viagem, através dos arqueodutos, ela chegava num estado de morna. Saía quente, mas quando chegava no centro de Laodiceia, a água estava morna. E toda atitude como essa é uma atitude repulsiva. Se você beber água morna, você tem ânsia de vômito. Por isso que a Bíblia diz, vomitar-te-ei da minha boca, porque não és quente nem frio, és morna. É você viver com Deus, simplesmente na superficialidade da sua palavra, ou numa aliança, aonde você só busca Deus quando você precisa, quando você tem necessidade, quando é danificado a sua família, quando chega uma enfermidade, ou quando chega uma desgraça, ou quando chega algo que envolve profundamente o dilaceramento da família. Nós estamos com o livro do Apocalipse. E hoje nós vamos falar dos 4 cavaleiros. Mas é um período em que a igreja, ela não vai viver. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? A igreja, aqueles que esperam, não vão viver. Não vão viver. A Bíblia diz que a igreja é livre por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas sim pelo Espírito. Quem está no Espírito, diga amém.
Quem está no Espírito está convergente às coisas de Deus, é partícipe das coisas do Espírito, não comunga com o mundo, não participa das delícias e dos prazeres efêmeros, os prazeres pecaminosos. Jesus está voltando, igreja! Nós não podemos ficar empurrando o crente a vida inteira. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo! Seja cheio do Espírito Santo! É tempo de conserto, é tempo de quebra de maldição, é tempo de nos achegarmos a Deus, porque isso que virá sobre a face da terra você não tem ideia. A grande devassidão, a destruição, o processo de malignidade que está programado para vir sobre a face da terra. Você já leu aqui Apocalipse 6, quando o Cordeiro, o Filho de Deus, abre os selos e começam os juízos de Deus sobre a face da terra. Diga comigo, a igreja é livre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. O que está escrito aí, irmãos? Leia aí comigo. Nós não estamos para a destruição. Você pode dizer amém? Deus não constituiu a igreja para passar pela grande tribulação. Nós não vamos servir ao anticristo. A igreja é destinada a vencer, a ultrapassar. Eu tenho certeza, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, nem todos subirão. Nem todos subirão. E a gente que tem medo quando se fala disso, fica impressionado quando se fala a respeito dessas coisas. Mas a igreja não está destinada para a destruição, está destinada para a salvação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja que está preparada. Eu não vou viver a ditadura do anticristo. Você não vai viver a ditadura do anticristo, amém? Nós não vamos viver a ditadura do anticristo. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que é o toque, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Vai ser o toque da última trombeta. O Senhor vai dar ordem. É chegado a hora. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, igreja! Vocês estão aonde? Nos céus? Quantos vão dizer amém? Meu Deus, só eu estou sentindo esse fogo aqui em cima. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a respeito do pão e do vinho. Isso tem tudo a ver. Tudo a ver. Não é a nossa carne que come o pão, não é a nossa carne que bebe do vinho, mas sim o nosso espírito. Assim será o arrebatamento. Quando você vem ceiar na casa do Senhor, você não vem encher o seu estômago. Isso não tem qualquer relação com o orgânico, com o físico, material. Quando você toma a ceia do Senhor, é o teu espírito que é alimentado, é a tua alma que é edificada. Você se relaciona com Deus, e o Espírito de Deus se relaciona com o teu espírito. E você é alimentado espiritualmente. O pão, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E quando nós ceamos, nós então estamos trazendo a existência de Jesus Cristo para o nosso espírito. Não é a tua carne. Como há essa relação do pão e do vinho, que você alimenta o teu espírito? Quando tocar a última trombeta, não espere, meu irmão, que o anjo apareça. Naquele dia que tocar a trombeta, os ímpios não verão, os adúlteros não verão, os desviados não verão, porque a trombeta só vai tocar para aquele que tem relação com o pão e com o vinho no
seu espírito. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Laxarabaxá. Irmãos, o anjo não vai aparecer no céu e vai tocar a trombeta. A trombeta vai tocar no teu espírito. Filhos e filhas, é chegada a hora. Alaxarabaxou. É chegada a hora. E antes que o anticristo se manifeste e aconteça as piores coisas nessa terra, a igreja é retirada. Nós não estaremos aqui. Haverá aqueles irmãos que ficarão para uma segunda chance. Nem todos subirão. A palavra de Deus nos diz, em Mateus 24, a partir do versículo 32 em diante, fala a respeito de que nem todos estão preparados. Assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que Noé e sua família, 8 pessoas, entraram na arca. E o nível da água foi crescendo e eles perceberam que veio o juízo de Deus sobre eles. E a Bíblia diz que nem homens, nem animais permaneceram vivos. Somente foi salvo Noé e a sua família. Assim será também quando o Filho do Homem voltar. As pessoas continuam a vida normalmente, nada mudou. As relações com o dia a dia, a vida natural, as pessoas não estão se preparando para a volta de Jesus, irmãos. E até acreditam que ele não vai voltar. Mas Jesus voltará. Você pode dizer comigo? Jesus voltará. Voltará a qualquer momento. Jesus voltará, igreja. E nós o esperamos. E essa é a relação. Depois que a igreja subir, então, o anticristo vai se manifestar. A grande tribulação vai ser o grande juízo de Deus sobre a face da terra, para punir as nações ímpias, homens maus, para trazer também o avivamento sobre o Estado de Israel. A nação querida de Deus, isso é um outro propósito, mas vai ser nesse período em que Israel vai voltar-se para o verdadeiro Deus. O juízo da grande tribulação começará com a abertura dos 7 selos. O livro de Apocalipse nos diz: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. O verso 2 diz: e olhei e eis um cavalo branco que estava assentado sobre ele, tinha um arco, lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Para vencer. Esse primeiro selo fala do cavalo branco e o seu cavaleiro que tinha um arco. Esse cavaleiro até parece que é Jesus, mas não é Jesus. E vou dizer por quê. Mas ele é o anticristo. E a Bíblia diz que nesse tempo onde o mundo estará confuso, complexo, aonde tem todas as distonias em todas as partes, esse homem vai manifestar-se com poder político e agora aliado à besta e também o falso profeta. Ele montará uma estratégia para trazer paz universal. Não se preocupe com essa questão de chip, irmãos. O chip tem que vir. É o número de homens, 666. Tem que vir para se cumprir toda a palavra de Deus. As pessoas estão impressionadas e há um comentário a respeito do chip no Brasil. Tem que vir para o Brasil, tem que vir para a Alemanha, tem que ir para todos os cantos. A palavra tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Mas graças a Deus nós não estaremos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Durante 3 anos e meio, de acordo com o livro de Daniel, capítulo de número 8, fala que ele vai dar uma falsa paz. Tudo vai ficar bom. Tudo vai ser perfeito. As pessoas vão comprar, vão negociar. Tudo vai melhorar, pastor Júlio. As pessoas então passarão a confiar. Não só os civis, mas os militares, os políticos, os governantes passarão a confiar nesse homem.
a sensação de que tudo está seguro, sem carestia, sem problema nenhum, aonde os líderes, os governantes passarão a dar sanções a esse homem para governar com autoridade e trazendo, achando o benefício global, uma paz, uma tranquilidade, tudo concorrendo e tudo dando certo. Mas a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, olha o que é que diz: pois que quando disserem a paz e segurança, o que é que vai acontecer? Como as dores de parto. Durante 3 anos e meio vai ser uma total segurança. Quando os homens aclamarem e começarem a gostar disso, a Bíblia diz que essa paz será retirada. Então, quando eles disserem a paz e segurança, sobrevirá uma repentina destruição. A destruição virá e vai trazer todo o aspecto de conflito, tanto na sociedade, quanto na família, quanto em qualquer parte onde as pessoas conviverem, haverá um espírito de destruição. O que a Bíblia nos fala é justamente isso. É justamente isso. Quando termina os 3 anos e meio de falsa paz, a Bíblia diz que entra o cavalo vermelho. O cavalo vermelho, ele vai vir aliado à abertura que foi dada ao anticristo para agora trazer o juízo de Deus sobre toda a terra. Sobre toda a terra. A falsa paz, ela acaba e então se entremeia agora o juízo de Deus sobre toda a terra, trazendo toda espécie de guerra, de derramamento de sangue. Meus irmãos, nesse tempo, o conflito acontecerá dentro de casa, as dores mais terríveis, pai contra filho, filho contra pai. As pessoas não terão mais força para suportar a irritabilidade que crescerá. Se você tem visto as pessoas nervosas e por qualquer motivo, em qualquer momento, as pessoas estão se manifestando com irritação, isso é coisa pequena para o que vai acontecer. Todo o espírito de traição, de disputa, de luta, de guerra, de derramamento de sangue acontecerá nesse período. Nesse período, a maior tristeza sobre a face da terra, a maior tristeza sobre a vida daqueles que vão ficar aqui, vão se matar, vão se destruir, a tormenta por toda parte, os homens lutando entre si, guerra entre família. A própria Bíblia fala a respeito dessas coisas. A própria Bíblia. Está difícil nesse tempo de acreditar no homem. A guerra nas famílias, falta de paz, pais sendo maltratados pelos filhos, é o que mais nós vemos hoje. O que mais nós vemos hoje são os maus tratos aos idosos. Mas nesse tempo, a coisa vai ficar tão terrível que o espírito de destruição na família vai ser total. Derramamento de sangue. Eu gostaria de ler com você em Lucas capítulo 12, versos 51 e 52. Vamos ver o que está escrito. Cuidai, vós, que vim trazer paz à terra? Não vos digo mais antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. A maior divisão, guerra sobre a família. A falta de paz vai começar a reinar. A destruição por todos os lados. Pessoas lutando, brigando. Jesus falou, João 14, 27. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Meus irmãos, se hoje nós estamos vivendo com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor está entre nós.
Por que há tanta briga na sua casa então? Por que há tanta divisão entre as famílias? Porque há briga por bens materiais. Nós estamos vivendo na paz do Senhor e temos o desprazer todos os dias de fazer um meio de unir famílias, de unir pais aos seus filhos. Estamos vivendo na paz do Senhor. Por que há tanta briga no meio da igreja do Senhor? Por que há tanta disputa na casa de Deus? Por que há tanta guerra, traição no meio da família? Nós achamos que estamos na paz do Senhor, estamos vivendo num verdadeiro momento de guerra. Imaginem vocês, quando chegar a grande tribulação. Hoje a paz de Deus está aqui pela misericórdia, mas não deixa de existir tantos problemas, tantos conflitos. Pastor contra pastor, líderes contra líderes, marido contra esposa, esposa contra marido. Tudo se puxa motivo para alfinetar, para machucar. Calúnia, mentira, briga, confusão dentro da igreja. Quem é melhor? Devemos viver em comunhão, irmãos? Digo amém. Salmo 133, o que é que diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Mas é isso que acontece. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Isso acabou. Nós estamos vivendo um tempo onde não há união. É só você ver contenda para todo lado. Crentes que não falam com seus vizinhos porque brigaram. Espírito de murmuração é o espírito do retrocesso. Diga comigo, espírito de murmuração é o espírito de retrocesso. Esse espírito que está atuando. As pessoas hoje só vivem murmurando, reclamando. Não há paz. Embora o Espírito Santo esteja sobre a igreja, não temos vivido tempo bom não, irmãos. A luta é constante. Você luta contra a sua própria natureza. A personificação do mal já está bem perto de se manifestar com força. Guerra, destruição. E quando chegar o tempo da grande tribulação? Imagine na grande tribulação como isso vai ser. Mas é esse o evangelho que nós abraçamos, irmãos? Não é esse. Gálatas nos diz que nós abraçamos outro evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Anátema, maldito. Maldito. Assim como já vulo dissemos, agora de novo também vulo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja o evangelho que mantém conflito, o evangelho que mantém uma disputa, o evangelho que desassocia, o evangelho que não promove perdão, renúncia, não promove retratamento, não é o evangelho de Jesus. Pessoas não perdoam, pessoas infamam. Você sabe as coisas do seu irmão e você tem que ser um promovedor da paz, mas você é um atiçador de guerra. Teu marido errou, aí você publica no hoje, no dia, sei lá, onde seja. Mulher, seja promovedora da paz. Teu marido errou, mas quem é você para anunciar outro evangelho que não seja esse evangelho de Jesus, que perdoa, que abraça? Nós estamos vivendo um evangelho de fachada misturada com paganismo, com romanismo, um evangelho de conveniência. As pessoas vivem de qualquer maneira e pregam, sobem no púlpito, cantam e vivem contra a palavra de Deus. Já estamos chegando o final desse último quartel do século 21, porque a chamada está bem perto, irmãos. O anticristo vai vir. Se nós dissemos que vivemos na paz, mas não somos capazes de vivermos em comunhão como irmãos, como família, em sociedade, se por qualquer motivo nós queremos bater, queremos nos irritar, queremos ofender as pessoas, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se vos anunciar, nós mesmos, ou anjo, outro evangelho que não seja esse de Jesus Cristo, seja maldito. Você pode dizer amém?
Às vezes eu fico pensando na igreja. Nós estamos pregando os 4 cavalos e seus cavaleiros do Apocalipse. Dizemos que temos a paz do Senhor. Eu quero queimar minha mão, irmãos. Se pelo menos a metade dessa igreja aqui não tem problema de conflito dentro de casa com qualquer pessoa que seja. Nós pregamos, nós falamos, mas vivemos outro evangelho. O evangelho da religiosidade, da falsidade, da careta de pau. Igreja do Senhor, eu não prego outra palavra que não seja essa palavra. Porque, irmãos, a palavra, ela corta para vocês, mas corta também para mim. Está escrito lá em Hebreus 4:12, que a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela é afiada, pronta para dividir juntas e medulas, almas e espírito, e apta para discernir as intenções dos corações. O que eu prego para você é o mesmo peso que eu prego para mim. Não existe nenhuma instabilidade eclesiástica. Meu irmão, corta para você, corta para mim. A igreja tem que voltar-se para a palavra. As pessoas sabem, na Bíblia diz isso, mas eu não concordo, porque aquele irmão, aquela irmã, meu tio, minha mãe, meu primo. Meu irmão, se nós já estamos vivendo esse clima de horror, e nós estamos vivendo na paz do Senhor, e tem a paz do mundo também, camurade. Jesus falou, eu dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. O mundo tem a sua paz, o mundo tem a sua paz, mas só que a paz do mundo é levar o homem para os vícios, para a promiscuidade, para a prostituição, para a luxúria. A paz do mundo é uma paz de momento efêmero, uma paz onde a moral e a espiritualidade não se coadunam. As pessoas querem a paz, aí vão para um show daqui, vão para uma festinha dali, uma bebidinha daqui, e blá 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 blá. Para quê? Para estancar o vazio, para amortecer a tristeza dentro do coração. Meu irmão, você não quer, não tem problema. Eu não estou obrigando nada e ninguém é obrigado a fazer nada. De uma coisa é certa, ou você tem a palavra, ou você não tem a palavra. Quantos têm a palavra de Deus aqui? Levante a mão. Quantos têm a palavra de Deus? Pode dizer glória a Deus. Quantos aqui podem dizer aleluia? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Não podemos abraçar outro evangelho. Evangelho de movimento, evangelho de novidade, evangelho disso e aquilo. Para com isso. As pessoas só vêm para a igreja quando tem artistas. Quem vai pregar, quem vai orar? Quem é você, meu irmão, para julgar? Quem é você? Quem sou eu? A Bíblia diz que a palavra se cumprirá, meu irmão. Chega de molezinha, meu irmão. Ou você se afina com Deus, ou você larga o pecado, a prostituição, ou larga a sua atitude. Faz guerrinha. Vou fazer guerrinha na igreja. Negocinho assim, cara, o camarada consegue inflamar. Fala para um, olha só, aconteceu um negócio aí. Pô, o heavy pra mim foi errado, coisa e tal. Ó, um negocinho aqui e fulano. Demônio inflamador, linguarudo. Palavras são como flechas, meu irmão. Depois que vão, já era. A Bíblia diz que nós temos a paz do Senhor, amém? Amém? Nós temos a paz de Deus, irmãos. Não é a paz do mundo, não. Eu não vim aqui tomar um anestésico para minha alma. Estou perdido, estou irritado. Meu irmão, quando eu estou assim, me sentindo mal, atribulado, eu dobro os meus joelhos e falo com aquele que está ligado a mim, está ligado a você. Nós estamos sempre em harmonia com Ele e Ele com o seu povo. Quando o anticristo vier e os sinais, porque cada cavalo e cada cavaleiro fala a respeito de uma personalização no ambiente que vai acontecer no mundo. Da falsa paz virá guerra, guerra como nunca houve antes, guerra terrível. As pessoas vão viver atribuladas, o mundo vai viver um dos piores momentos. É esperado por uma terceira guerra mundial. Muita gente nesse tempo
vai perder o equilíbrio. Porque quando o Espírito Santo for tirado da terra, Satanás terá liberdade para atuar. Ele não pode nos destroçar, irmãos, por causa da graça de Jesus que está sobre nós. Mas o desejo de Satanás era fazer como ele fez com aquele gadareno, aquele homem que estava em Gadara. Ele tinha alucinações, desequilíbrio psicológico, psiquiátrico, e Satanás sempre tem uma grande abertura com essas enfermidades. Mas o homem também vive na sua loucura, se distanciando de Deus e se aliando ao diabo. O diabo não pode entrar na mente daquele que o rejeita. Mas quando as pessoas se aliam às suas estratégias, os seus pensamentos, tudo aquilo que é fora da palavra de Deus, acaba fazendo aliança do homem com o diabo, direta ou indiretamente, não importa. Não está implícito só aquele que está arriando ali, um trabalho, encruzilhada, cemitério e congar, onde for. Isso é uma aliança direta. Mas existe uma aliança indireta. Quando eu participo, quando eu sei, quando eu estou então envolvido com engano, com mentira, com roubo, isso é uma aliança indireta. Nesse tempo, o Espírito Santo não vai estar sobre a terra. Presta atenção nisso. O diabo vai entrar nos corpos. Muitas pessoas estarão no centro cirúrgico, passando por um processo operatório, perderão as suas vidas, porque o diabo vai arrancar as suas vidas. Vai ser uma tremenda calamidade, porque não haverá mais paz, nem consenso, nem qualquer equilíbrio sobre a face da terra. Porque para a paz ser permanente, tem que existir ordem. E quando o cavalo vermelho chegar, não haverá ordem na terra. Não haverá equilíbrio na terra. Não teremos essa condição de viver a respeito de ética, de direito. Não vai haver mais isso, irmãos. Diz aqui, o que diz a Bíblia: e havendo aberto o segundo selo, versículo 3 do capítulo 6 de Apocalipse, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho que estava sentado sobre ele, e foi dado que dirasse o quê? Se a paz do Espírito não está mais, a paz da terra, que é a paz do mundo, vai acabar. A paz da terra, e que se matasse o quê, irmãos? A total descompensação mental. As pessoas estarão fora de equilíbrio emocional, psicológico, psiquiátrico. As pessoas vão se matar. As pessoas não terão uma ordem responsiva mental. Elas estarão possuídas pelo equilíbrio da maldade que estará sobre a atmosfera da terra. Vai ser um derramamento de sangue sem igual. Vai ser uma desgraça absoluta. E não espere que algumas pessoas dizem: pastor, mas e a ordem, a segurança? Você não entendeu, não? Que os soldados, que os militares vão trabalhar para o anticristo? Não haverá isso mais não, irmãos. Vai ser caos, caos profundo. Os homens não terão paz. Satanás vai destruir tudo, famílias, vidas. Ninguém vai aguentar nada. A irritação mais pequena que seja vai ser motivo de tirar a vida. Há um nível de criminalidade absurdo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe. O nome dele é... Nele está a paz. Mas a graça do Senhor não estará mais aqui. Às vezes eu choro na minha alma. Sabe por quê? Porque eu sei o preço de pregar. Eu sei o preço de uma alma salva. A igreja não pode parar. Muitas pessoas estão com as mãos encolhidas para não ajudar, para não cooperar. Meu irmão, saiba de uma coisa: não adianta ter o dinheiro, não adianta tudo que você tem, se você ficar na grande tribulação. Qual é o evangelho que pregamos, irmãos? Isso aqui não é terror psicológico não, isso aqui é Bíblia. Pega e coma a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. E não para por aí não, porque depois desse estado, vem um estado pior sobre a face da terra. A Bíblia diz do cavalo
preto. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 ao 7. O cavalo preto representa a fome, miséria sobre toda a face da terra. Vamos ler o que diz? Apocalipse capítulo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. É um tempo de fome, de escassez. Na verdade, haverá um espírito de miséria sobre toda a face da terra. Os dados atuais, estimativa, é de que por dia morrem 24 mil pessoas de fome. 24 mil pessoas de fome. Morre uma pessoa a cada 4 segundos. O que sustenta a nação é o seu produto, é o que ela consegue extrair da terra. Quando alguns países não têm como produzir aquele tipo de produto, ele tem que então importar. Mas o caos sobre a terra vai ser tamanho. Haverá fome e desgraça por todos os lados. Hoje o continente africano ainda continua sendo o que mais morre gente por causa da fome. E as pessoas ficam com pena. Gente, vocês não têm ideia o que vai acontecer na grande tribulação. Eu vou falar aqui coisas terríveis. Terríveis. Os campos perderão o seu verde e a sua doçura, as árvores perderão os seus frutos. Os campos ficarão brancos, cinzas. Não haverá nada que a terra possa germinar, possa produzir. Os gados morrerão. Esse tempo vai ser o tempo da carestia, porque as pessoas terão dinheiro, mas não vai ter o que comer. Os ricos poderosos pagarão fortuna, mas não terão o que comer. Eu fico pensando, quantas pessoas hoje falam mal da igreja? Quantos irmãos têm a mão remissa para não ofertar, para não dizimar? Se você ficar, você pode ficar com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não vai prestar para nada. As pessoas ficam preocupadas com igrejas suntuosas, palacetes. Irmão, essa igreja aqui é uma bênção. Não porque isso aqui não. Esse prédio aqui, essa igreja é uma bênção porque você é a igreja de Jesus. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos. Isso aqui, na verdade, pela Bíblia, sem churumelas, sem enganação, só é igreja quando nós nos reunimos, irmãos. Vamos falar a verdade para o povo. Prédio, bens materiais, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus somos eu e você. Quando chegamos aqui para adorar, para bendizer o nome do Senhor, Ele habita no meio da sua congregação. Tem irmãos que ficam, não, porque a minha igreja tem tantas salas, tem carro, tem isso, e a sua conta. Tá bom, meu querido, vai ficar tudo para o anticristo. Isso aqui vai ficar para o anticristo. Irmãos, como vocês estão enganados a respeito da palavra. As pessoas brigam por placa de igreja. Disputam, pastores alfinetando, jogando farpa daqui, farpa de lá. Tudo vai ficar para o anticristo. Sobre a face da terra repousará as maiores desgraças que já se viu e ouviu na face da terra. Fome por todos os lados, gados morrendo, pessoas sendo maltratadas, tempo de carestia. A voz diz: olha, com tudo isso, não danifiques nem o azeite e o vinho, a oliveira e a videira, que são as duas plantas capazes de suportar as piores tribulações, as piores durezas. Mas a Bíblia diz que também vai afetar. Não vai haver nada que produza na terra. Tudo vai morrer, porque o Espírito Santo é que dá vida a essa terra, igreja.
É o Espírito Santo que alimenta, que sustenta essa terra. É o Deus Todo-Poderoso. O juízo de Deus virá sobre a terra. Haverá morte e desespero. Eu vou chegar numa parte muito terrível. Deus faz crescer e germinar toda a semente, mas na grande tribulação, Ele não estará mais aqui. Quem faz a terra produzir é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não estará mais aqui. Não haverá mais verde, não haverá mais fruto, não haverá mais alimento, não haverá o que comer, porque em alguns países que não tem o que comer, as pessoas comem barro, comem lixo. Para impedir a fome, as pessoas comem qualquer coisa. Mas nesse tempo não haverá o que comer. Olha o que diz a Bíblia a respeito de que o Espírito de Deus que dá essa terra. Salmo 104, verso 30. Eu estou dando pela palavra, não estou falando com a minha voz. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Esse salmo fala da providência de Deus e a sustentabilidade desse planeta. Ele mesmo diz: o Senhor é que te sustenta o planeta Terra. O Salmo 104, verso 14 diz: faz crescer a erva para o gado e a verdura, grama, para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. É o Senhor, você pode aplaudir. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Mas nesse tempo não estará mais presente. Se não tem o que comer, como as pessoas sobrevirão? Como as pessoas viverão? Aí virá a parte mais triste dessa história. Haverá um tempo de canibalismo, o consumo de carne humana. As pessoas vão se matar uns aos outros e vão fazer estoque de carne humana. A maior carnificina. Se as pessoas ficaram achando que Hitler fez muita coisa, Joseph Mengele e tantos outros ditadores, espere com a ditadura do anticristo. A maior mortandade pela sobrevivência vai ser o consumo da carne humana. Por isso que a Bíblia fala a respeito das grávidas. Porque nesse tempo elas mesmo comerão os seus próprios fetos. A coisa mais horrível vai acontecer sobre a face da terra, onde as pessoas vão correr para os campos, onde vão entrar em cavernas. E aí quando a Bíblia diz que eles pedirão para que os montes desçam sobre eles, eles vão procurar a morte, porque será um tempo horrível, horrível, onde as pessoas vão correr e vão dizer: por que você está aqui escondido? Porque querem uma parte do meu corpo para sobreviver, estão atrás do meu braço, da minha perna, querem cozinhar a minha carne, porque a miséria vai chegar em todos os lugares. Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós vamos correlacionar um texto no seu tempo e na visão profética. Vamos ver o que aconteceu no tempo em que a igreja também viveu nessa grande dificuldade. Porque na grande tribulação o desespero vai ser tremendo, porque o Espírito não vai estar aqui, não terá o que comprar, não terá como você se alimentar. Quem vai ficar aqui, o dinheiro não vai ter valor, ouro não vai ter valor, petróleo não vai ter valor, porque não haverá nada que possa garantir a sustentabilidade do ser humano. Nada vai permanecer nessa terra. Não tem como plantar, não tem como colher, não tem como viver a não ser a matança dos próprios homens, uns contra os outros, para a sobrevivência. É esse tempo que a Bíblia diz que muitos vão procurar e vão pedir a morte. O desespero vai ser total, a desgraça vai ser total. A Bíblia fala desse tempo, Apocalipse nos revela isso.
Lamentações capítulo 4, verso 9 e 10. Nós vamos ver esse texto. O que fala a respeito das mulheres que elas cozeram os seus próprios filhos para sobreviverem. Lamentações capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome. Porque estes se esgotam como transpassados. O que diz? Por falta dos frutos dos campos. O versículo 10, olha o que diz Lamentações 4. Não sou eu que estou falando não, irmão, isso é Bíblia. As mãos das mulheres piedosas, o que fizeram? Cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Esse é um reflexo que vai acontecer. Fala a respeito do cerco de Samaria, do estado de sítio de Jerusalém e como ficou o povo na miséria, na desgraça. As próprias mães concordaram. Hoje eu mato o meu filho e comamos, e amanhã você mata o seu e comamos e sobrevivemos. O homem vai voltar a um estado deplorável, diabólico, animalesco, comendo carne humana. A maior fedentina, horrores vai acontecer sobre essa terra, com cheiro de podridão, de sangue e de vísceras. As pessoas andarão no meio dos corpos, separando partes para poder cozer, para poder preparar e se alimentar. Vocês não sabem, o juízo de Deus está para vir sobre toda a terra. Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Não brinque de ser crente, não brinque de ser servo de Deus, meu irmão. Não venha à igreja porque você acha que isso vai me fazer bem, porque não me faz nada, porque eu sou tão necessitado quanto você. Eu não prego por uma questão de ser pastor, eu estou aqui por ordem de Deus, mas eu sou tão aflito e necessitado dessa graça como você. Ou você acha que eu não passo, que não perpassa a minha existência as maiores digladiações e conflitos dessa vida? Eu não posso, irmão, sair da graça, eu não posso sair da palavra. Eu não sou crente porque sou pastor, eu sou crente porque sou servo de Deus, irmãos. Você não pode ser crente porque você tem ministério, tem chamado. Você é crente porque você ama a Deus, porque você guarda a palavra. Igreja, Jesus está voltando. Mateus 24, versículo 12, fala a respeito da maior frieza espiritual sobre a igreja. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ninguém quer perder tempo para pregar para ninguém. Ninguém quer parar para ouvir ninguém. Você pode ficar 1 hora, 2 horas na academia, na esteira, no parque natural do Jericinó, correndo 2, 3 horas. Você pode fazer tudo, mas você não quer pagar 1 minutinho de atenção ao necessitado, aflito, perambulando, que está aí sem o poder do Espírito Santo. Tanta gente aí amaldiçoada e você passa. Nós fazemos Cooper na cara dos outros porque nós não queremos dar atenção, gente. Ah, porque eu não sou pastor. Porque, meu irmão, a ordem não é para pastor, não. E vou te dizer, os pastores que são de Deus não pediram para ser pastores, não. Porque chamado não é uma questão de querer, é uma questão de obedecer. Eu não estou pastor, eu sou pastor porque Ele me chamou. Você pode aplaudir o Senhor? Nós precisamos pregar a verdadeira palavra de Deus. Não somos animadores de palco. Eu não tenho que fazer aqui piadas para vocês rirem e falar, olha que palavra bacana. Eu tenho que gerar em você o poder do Espírito Santo. Irmãos, eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Para ser sincero, eu nem sei. Mas eu quero que você saiba
que a tua vida espiritual é mais importante do que o teu dinheiro. A tua vida espiritual é mais importante do que o teu trabalho. A tua vida espiritual é mais importante do que tudo que você tem. Você sabe o que está preparado para vir? E nós só estamos no terceiro cavalo, falta mais um. O livro de Jeremias 19:9. Leia comigo aí, meu irmão, para ficar bonito. Jeremias 19:9. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. E comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Haverá uma coisa horrível sobre a face da terra. Os abutres se ajuntarão. Irmãos, e a Bíblia fala também de outro caso apocalíptico na visão dos finais dos tempos. Que nesse período, os animais também que sobreviverem, eles precisarão comer. Se preparem, porque os animais perderão o limite do habitat. Os animais serão mais selvagens do que selvagens são. Eles vão rasgar os corpos humanos. Eles vão destruir as pessoas. Em busca da sobrevivência, eles estarão atrás de tudo aquilo que puder e farão a maior desgraça sobre a face da terra. A fome será tremenda. A fome será tremenda. Vamos encerrar com o cavalo amarelo. Cavalo amarelo. Apocalipse 6:8. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha o quê? Por nome? E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para fazer o quê? A quarta parte da terra. E com espada, e com fome, e com as feras da terra. O cavalo amarelo é uma mistura de todos os cavalos. É a personificação entranhante de todas as coisas que vão acontecer na grande tribulação. A mistura de todos os cavalos, a mistura de todos os juízos de Deus. Vai ajuntar tanto cavalo vermelho, cavalo preto, agora com cavalo amarelo. Vai ser uma propagação da repetição dos juízos. Vai voltar a ter guerra, vai voltar a ter fome, e agora as doenças sobre a face da terra. Interessante que a fome hoje mata mais do que a AIDS, mata mais do que a hepatite e a tuberculose. Ajuntando as três não consegue vencer o quanto a fome tem matado sobre a face da terra. Se as pessoas não encontraram cura nem solução para a AIDS e para as doenças que estão avançando, naquele tempo a propagação será muito maior. Porque já não terão mais como investir na medicina, não terão mais profissionais que se dediquem, porque muitos serão levados no arrebatamento. Os que tiverem na grande tribulação procurarão as suas próprias sobrevivências. Então, não restará nada do que esse mundo ficar no caos. Não haverá mais remédio, não haverá mais saída para o ser humano, para as suas doenças. Nesse período do cavalo amarelo, não haverá mais cura no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não estará mais aqui. As pessoas vão sentir o horror, a desgraça. A cor da enfermidade é amarela. Quando a pessoa está amarela, está doente, ela fica amarela e fica pálida, ela fica pálida. A Bíblia diz que a cor amarela representa também o corpo em decomposição. O amarelo, a cor da enfermidade, a cor da decomposição de um cadáver. O amarelo é a cor da morte na visão profética dos últimos dias. Os homens vão passar pelo juízo de Deus novamente. Mateus capítulo 12, 45. Mateus 12, 45, irmãos. É muito importante que você leia comigo. 12, 45. Olha como a Bíblia, ela se auto-interpreta. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. O quê?
piores do que ele, e entrando habitam ali. E o que diz? E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vai ser um tempo tão terrível que as pessoas, elas terão o seu estado mais tétrico, mais difícil do que antes. O poder da malignidade será tão grande sobre a face da terra que ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. O estado pior dos homens na grande tribulação. Fome, guerra, desgraça, doenças, pestes. Nada poderá os conter. Não haverá mais nada que se possa fazer. Nada que se possa fazer. Eu quero que você leia Lucas 23, 29, para a gente encerrar. Lucas 23, 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Porque as mulheres grávidas, as mulheres que estiverem perto de dar à luz, elas serão atacadas, suas barrigas serão rasgadas para dar a sobreviver a um tempo difícil, irmãos. A coisa mais terrível, a Bíblia descreve: bem-aventuradas estéreis, as que não geraram nada nos seus ventres. Vai ser uma coisa terrível. Eu espero que você tome posição com Jesus Cristo. Às vezes eu fico pensando, por que as pessoas demoram tanto a tomar uma decisão? A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Qual é o dia da salvação? Não sou eu que estou falando não, irmãos. A Bíblia. Qual é o dia da salvação? O dia da salvação se chama hoje. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão aí. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, tome hoje. Tome agora. E se você está com Jesus, permaneça firme. Diga para o seu irmão: eu estou com Jesus, e você? Isso aqui não é para a gente ofender ninguém. A Bíblia diz que cada um se ajudou. Meu irmão, fica firme aí. Permaneça firme na palavra. Nós não podemos deixar que esse evangelho seja acumulado com historinha, com brincadeira, com coisas que as pessoas estão vivendo. O evangelho sem arrependimento, o evangelho sem mudança, o evangelho sem transformação, o evangelho sem paz, o evangelho sem a presença de Deus. Meu irmão, fica firme aí com Jesus. Fica firme aí com Jesus. Fica firme com Jesus. Enquanto o Senhor me revelava essas coisas, o meu espírito era amassado como uma folha de papel na mão de um homem com as mãos grandes. Eu falava: Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. A sua igreja está marchando fora do caminho, Senhor. A minha alma se perturbou, irmãos. A gente passa mais tempo para conciliar família, pessoas, do que para adorar a Deus. As pessoas não estão entendendo. O mundo dá uma falsa paz. Os jovens vão, se misturam e vivem uma vida de prostituição, tendo relacionamentos físicos e uma vida de fornicação, de pecado, de adultério. Igreja do Deus vivo, acorda! Acorda! Muitos irmãos dizendo: não vou para a igreja porque o irmão, não vou porque a irmã, porque o pastor. Acorda! Acorda, igreja! Acorda, igreja! Não é mensagem de prosperidade, não é mensagem de riqueza, é mensagem de salvação. Salvação das nossas almas. As pessoas preferem negociar a palavra e se assentar com os prostitutos da palavra
do que permanecerem na fidelidade. Não importa. Esse tempo aqui vai passar, meu irmão. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou no coração do homem. O que Deus já tem preparado para nós. A Bíblia fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não pode chegar, meu irmão. A tua vida, a tua alma. A Bíblia fala que nesse último cavaleiro, do cavalo preto, a morte e o inferno vão andar juntinhas, casados. A pessoa morreu, já vai para o inferno. Morreu, vai para o inferno. Morreu, vai para o inferno. O senhor está falando, não, a Bíblia. É a Bíblia. Lê aqui o versículo 8 do capítulo 6. Já estão casadinhos, a morte e o inferno, ó, um romance só. Morreu, vai para o inferno. Morreu, vai para o inferno. Morreu para o inferno. Meu irmão, fica firme com Jesus. Fica firme, jovem. Fica firme. Segura as pontas, meu irmão. Usa o Espírito Santo. Traga o Espírito Santo sobre a tua vida, meu irmão. Ah, pastor, está difícil, está complicado, meu irmão. Passa o óleo nesse bingolim, meu irmão. Passa o óleo nessa coisa, minha irmã. Irmãos, a prostituição está dentro da igreja. As pessoas não querem falar sobre isso, sabe por quê? Porque isso não traz retorno financeiro. Que o diabo seja humilhado e derrotado. Mas aqui, enquanto eu estiver pregando aqui, vou falar contra o pecado, contra o adultério, contra a fornicação. Vou pregar a respeito de santidade e sobre a volta de Jesus. Pastor Careta, não importa, meu irmão. Sou quadrado com a palavra de Deus. Ah, eu gosto mais daquela igreja que lá tem uns negocinhos. Vai para lá. Eu não quero, mas se você quer, agora, meu irmão, você nunca vai poder dizer assim: o pastor Barnabé nunca pregou uma palavra. Eu prefiro continuar pregando o que eu prego do que me assentar com os prostitutos da palavra de Deus. E não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil, não. Sabe por quê? Porque você enfrentar e confrontar o caráter de uma ovelha não é fácil. Mas eu prefiro confrontar e falar a verdade do que me omitir e ficar simplesmente me sentindo pastor de palavra prostituta. Quando eu não prego o que está aqui, eu sou prostituto. Prostituto não é aquele que só faz coisas sexuais, carnais. Quando eu não prego essa palavra, meu irmão, a palavra está cheia. Prega a palavra, meu irmão. Não conta historinha no púlpito, não. Pega a palavra de Deus. Será que as pessoas não estão entendendo que tudo que está acontecendo está escrito? Paulo diz em Coríntios: o que está escrito é para nós e para os nossos filhos. Não tem como tirar. Está aqui, meu irmão. Tome posição. Pastor, eu estava afastado, volta para Jesus. Pastor, não sou batizado. Venha para a escola dominical e se batize. Pastor, eu não sou batizado e nem venho para a escola dominical. Meu irmão, vai mudar a tua vida. Você vai agora se batizar, vai vir para a escola dominical. Pastor, só vem uma vez por semana, coisa e tal. Meu irmão, se aprume. Pastor, mas eu ia para um show, eu ia para um evento tal. Meu irmão, deixa o mundo e as suas concupiscências. Se você quer Jesus, é assim. Uma vez, eu falei para um irmão: meu irmão, para você viver na presença de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Para você não fazer a vontade de Deus, você tem que viver uma vida sexual errada. O que é que você escolhe? Porque as pessoas estão na igreja, vivem sexualmente errada fora da igreja. Se você está sexualmente errado fora dos mandamentos do Senhor, você está em pecado e amaldiçoado pela palavra. 1 Coríntios capítulo 7. Só eu que estou falando, é 1 Coríntios capítulo 7. Então, meu irmão, ou você faz a vontade de Deus, ou você vai fazer a vontade sexual. Porque querem jogar a responsabilidade para os líderes. Não, mas olha só, a situação é assim, porque eu não sei o que. Meu irmão, ou é ou não é. Não dá igreja de Jesus.
Ah, pastor, eu sou jovem, sabe como é que é? E coisa e tal. Não sei não, meu irmão. Não sei e nem quero saber. Você tem que andar com a sua vida na palavra. Ah, pastor, minha mulher não me procura, não sei o que, meu marido não me procura, problema de vocês, se acertem. Precisam furunfar, ande na presença de Deus. O que não dá, irmãos, é a gente ficar pregando o evangelho para gente que não quer ouvir. Prega para o jovem hoje, amanhã está lá no pecado. Prega para um. Esses dias postaram no Facebook lá, o pastor lá furunfando com a irmãzinha cantora. Pastores de Deus. Só se for Deus desse mundo. Irmãos, eu estou de saco cheio. Eu estou insatisfeito com o que está acontecendo. Você está satisfeito? Eu não estou, não. Filho desobedecendo pais. E tudo errado, está tudo errado. A mãe quer que o filho fique na igreja, mas ela está fora. O pai quer que o filho fique na igreja, mas ele está todo errado, ensinando coisa. Gente, está tudo errado. Ou vem pro prumo, ou não vem. O que não dá é você ficar aqui, na igreja, achando que está bênção. E, meu irmão, não está. Nós estamos esperando Jesus, não o anticristo. Fica firme, meu irmão. Essa palavra é para mim. A Bíblia diz, aquele que está de pé, Senhor, nos ajude, Pai. Obrigado, Senhor, chegar ao término dessa palavra. Nos abençoe. Nos ajude a vivermos na Tua lei, Senhor. Eu quero orar por essa igreja, Senhor. Pela vida dos pastores, suas famílias, dos obreiros, dos diáconos. Quero orar pela vida de todos os membros, Senhor. Pai, misericórdia. Eu quero aqui, Senhor Deus, de joelhos pedir perdão por essa igreja, Senhor. Senhor, nos perdoa. Deus nos perdoa. Tenha misericórdia de nós. Somente a Tua graça. Somente o Teu amor. Pai, lava-nos dos nossos pecados. Nos livra, Senhor Deus, dos juízos que virão sobre essa terra. Pai, não deixe que os nossos corações se desviem da Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, como tem sido difícil esses dias. Quando o povo anda, Senhor Deus, tão distante de Ti, Senhor, com maus testemunhos. Pai, tantos homens, tantas mulheres que um dia pregaram, como eu vi com o pastor Humberto, uma irmã que era missionária. Ó Deus, naquele sábado de manhã bêbada. Ah, Deus, tenha misericórdia da Tua igreja. Desperta, Senhor. Nós não precisamos trazer artista para os homens e as mulheres virem para a Tua casa. Os verdadeiros adoradores adorarão, Pai. Virão para a Tua casa, Senhor, porque aqui é a casa da adoração e do louvor ao nome do Eterno. Senhor, nos ajude. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, e que as doces, infinitas consolações de Deus, o Espírito Santo, nos livres da ira vindoura, hoje e para sempre. A igreja pode dizer amém.